Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês. Vamos agora à nossa terceira aula do curso de Laboratório de Arquitetura de Computadores. Nessa terceira aula nós vamos falar sobre alguns circuitos combinacionais aí, utilizados aí para compor o nosso processador Neander. Então vamos à nossa terceira aula do curso de Arquitetura de Computadores. Vamos começar então nossa terceira aula de Laboratório de Arquitetura de Computadores. E vamos começar falando aí sobre os principais subcircuitos de um microprocessador, começando pelos circuitos combinatoriais, aqueles que não têm memória, né? Os exemplos que eu vou estar mostrando nessas aulas são retirados do livro Digital Design Using Digiland FPGA Boards. Então, esse livro aqui é um livro que vem quando você compra a placa Nexus 2, ou a placa Nexus 3, ou a placa Nexus 4, ou a placa Basis 2, da empresa Digiland. Né? Então, quando você compra a placa, esse livro vem junto e esse livro contém exemplos VHDL aí que você pode estar testando nessas placas. Né? Esses exemplos, eles rodam também nas placas da Altera, porque, como eu disse para vocês, o VHDL é um padrão. Tá? E existe uma versão aí free desse livro, nesse endereço aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, e que vocês podem baixar e olhar, ok? Existe uma versão mais avançada, né, de exemplos VHDL para essas placas aí, que é Advanced Digital Design Using Digiland FPGA Boards, tá? Com exemplos VGA. Então você tem videogames aí, né? O Haskell e o Hana, né, que são os autores desses livros, eles desenvolvem videogames nessa edição aqui, tá? Existe também a edição Verilog, né? Se você se interessa por Verilog, você pode baixar o livro de Verilog, tá? Esse livro ele tem os mesmos 75 exemplos que você tem nesse livro aqui, só que eles estão em Verilog. Então, nesse endereço aqui também, você consegue baixar a versão Verilog desses exemplos aí, estudar e testar na sua placa, se você assim o desejar, ok? Então, os circuitos que nós estaremos examinando na aula de hoje são o comparador, que é um comparador de igualdade, né? Esse comparador ele vai ser utilizado no nosso microprocessador Neander para comparar a saída da ULA com o valor fixo 00. Mas na nossa implementação ele vai ser um comparador genérico, ou seja, você pode comparar duas entradas quaisquer em relação à igualdade delas, tá? Esse comparador aqui, o resultado dele vai ser ligado no flip-flop Z, tá? Que por sua vez vai ser uma das entradas aqui da unidade de controle. Outro componente que nós iremos implementar na aula de hoje vai ser o multiplexador. Então, inicialmente nós iremos implementar um multiplexador e que ele vai tomar duas entradas aqui de 8 bits cada, tá? E a partir do bit de seleção aqui, ele vai selecionar uma dessas entradas de 8 bits aqui e jogar para uma saída aqui que também é de 8 bits, tá? Iremos também implementar um multiplexador aí 8 por 1, tá? Em que ele vai pegar 8 entradas aqui de 8 bits e vai produzir uma saída aí de 8 bits também. Tá? E essa saída eu vou utilizar para mostrar o valor desse registrador em um display de 7 segmentos. Tá? Então esse decodificador ele não está mostrado aqui na figura, tá? Mas ele vai ser utilizado aí para a gente fazer o debug da nossa arquitetura aí, tá certo? Então nós estaremos apresentando aí um multiplexador de duas entradas para uma saída, duas entradas de 8 bits e uma saída de 8 bits, e um multiplexador 8 de 8 entradas, né, de 8 bits cada, para uma saída de 8 bits, ok? Para ver o valor dos registradores aí, para fazer o debug do nosso processador aí, enquanto nós estivermos depurando esse processador aí, tá ok? E um comparador de 8 bits. Esse comparador vai comparar duas palavras de 8 bits e vai produzir um bit como saída, tá? Antes de falar desses circuitos, nós precisamos falar um pouquinho sobre como a gente especifica, como a gente implementa portas com múltiplas entradas em VHDL. Então aqui nós temos uma porta END e nós temos um vetor aqui de entrada, x1, x2, xn, né? E eu quero fazer o END de todas essas entradas desse vetor aqui. Poderia não ser necessariamente um vetor, poderia ser um vetor e um sinal, ou
dois vetores diferentes, né? Ou dois sinais diferentes, não importa, tá? Você tem mais de dois sinais aqui e você quer fazer um AND desses dois sinais e produzir um sinal aqui, tá? De saída aqui. Como é que você faz isso? Bom, você vai fazer, né? O sinal de saída, né? Ou a porta de saída aqui recebe x1, AND, x2, AND, né? Os demais sinais aqui até xn, ok? Se for OR, a mesma coisa, tá? E se for NAND, né? Se for NAND, o que você vai fazer? Você vai fazer o AND de todo mundo, né? E aí colocar um parênteses, né? Em todo esse agrupamento aqui e negar esse parênteses, tá? Por quê? Porque a operação NOT, ela tem precedência maior, então você tem que colocar parênteses, né? Primeiro você vai fazer o AND e depois o NOT, tá? Então primeiro o AND de todo mundo aqui, depois o NOT. A mesma coisa acontece para o NOR, né? Primeiro o OR de todo mundo, depois o NOT aqui, né? E para o XNOR, que é o exclusive OR aqui, né? Que está representado aqui nessa figura, se você for fazer XNOR, né? XOR negado, né? XOR negado, o que você vai fazer? Vai fazer o XOR de todo mundo e negar o resultado, tá? E o resultado você vai atribuir a um sinal aqui. Bom, então aqui eu tenho uma entidade, né? Gates for, né? Aqui eu tenho o diagrama de blocos, né, dessa entidade aqui, ok? O ActiveHDL, ele tem um editor chamado Block Diagram Editor, tá? E esse editor produz arquivos .bde, tá? Mas se você usar o ActiveHDL, você consegue fazer esse desenho aqui e gerar esse código, tá? Então, aqui eu tenho o vetor, né, x, um vetor de 4 posições, né, x3 até x0, e cada uma dessas posições desse vetor aqui está entrando numa porta, né? E a saída dessa entidade vai ser esses sinais aqui, né? AND for gate, AND OR for gate, XOR for gate, né? Então, esses três itens de porta que são saída e o vetor X é entrada, ok? Então, eu tenho aqui a minha entidade com as portas que eu falei para vocês. Aqui tem a arquitetura, né? Então, AND for gate recebe x0 and x1 and x2 and x3, tá? Então, você tem aqui as atribuições aqui para as portas, tá? Aqui nós temos a entidade top level, né? Essa entidade ela vai ser mapeada para os pinos de entrada e saída aí do seu FPGA, tá? Que por sua vez estão ligados em elementos da sua placa aí, né? Chaves e LEDs, né? E essa entidade top level vai usar a entidade gates for, né? Gates for vai ser um U1 aqui, né? Um componente U1 aqui do tipo gates for, tá? Então, U1 é um componente da entidade top level do tipo gates for. E essas portas aqui da entidade top level estão mapeadas para as portas de U1, né? A partir da construção port map, tá? Então aqui nós temos a porta as portas, né, da top level entity, né, da entidade de mais alto nível aí, as switches, né, as chaves que são entrada, né, é um vetor de 4 posições, de 3 até 0. Os LEDs também, os LEDs são saída, né, os LEDs são out aqui, é um vetor aqui de 3 posições, são 3 LEDs, né, 2 até 0, né, 2 down to 0, né. Note o seguinte, se você colocou, né, nessa entidade aqui, down to, tá? É interessante você colocar aqui down to também, né? Ou seja, né, ou você faz todo o seu projeto com to ou todo o seu projeto com down to, né? Não é interessante você misturar to com down to, tá? Eu prefiro down to porque por uma razão que eu já expliquei aí na aula anterior, ok? Então aqui você tem um componente do tipo gates for, né? Então depois da palavra reservada aí você tem a palavra component, tá? Aqui você vai especificar os mesmos itens da porta que você especificou quando você declarou a entidade gates for, tá? Aqui você tem um componente aqui, né? Quando você tem o begin aqui, você coloca o 1 do tipo gates for, 1 é um componente do tipo gates for, tá? E aí você vai fazer o port map, ligar os pinos do seu componente com os pinos da entidade top level aqui a partir da construção port map, né? Então o X vai ligado na chave, ó, X, né?
o X aqui do seu componente vai ligado onde? Na chave, tá? Quando é vetor, você não precisa colocar, por exemplo, x0 leva em switch 0, x1 leva em switch 1 e assim por diante, tá? Você pode fazer simplesmente x levando em switch aqui, tá? Agora, quando eles têm nomes individuais, por exemplo, AND gate, OR gate, tá? Então aí você tem que mapear para valores individuais aí dos vetores, tá? E você vai usar o operador igual, maior aí para fazer essa ligação, ok? Então agora vamos iniciar o nosso software aí Quartus 2 e compilar essa descrição VHDL aí e implementar essa descrição VHDL na nossa placa aí, ok? Bem, então aqui eu já estou no exemplo 2 aqui com os meus dois arquivos, gates4 e gates4top, tá? Já estou com o Quartus 2 iniciado aqui, vou vir aqui, New Project Wizard, tá? Vou dar Next aqui, vou dar um nome para o meu projeto aqui, vou chamar de gates4top, ou seja, né, como vocês sabem, né, o nome do projeto é igual ao nome da entidade top level, né? Clico aqui em Next e aqui eu vou adicionar arquivos para o meu projeto, tá? Já aqui, né, eu já tenho esses arquivos, né? Então vou vir aqui no exemplo 2, selecionar esses dois arquivos, ok? Clicar em Next aqui. Vou selecionar aqui o tipo de FPGA, Ciclone 2, né? EP2, C36, não, EP2, C35, F672C6, né, que é o FPGA que nós estamos usando aí na placa D280, tá? Esse C35 significa que ela tem 35K elementos lógicos, tá? E esse F672 significa que ela tem 672 pinos, tá? Então vou dar Next aqui. Não vou usar IDA-TOOLS, tá? E vou acabar aqui, Finish, tá? Então aqui eu tenho gates4top, tá? Posso clicar aqui na minha entidade, né? Olhar aqui, tá? E posso dar um play aqui para a gente compilar, ok? Nota que ele pode fazer compilação paralela, tá? Mas como o nosso software aqui não está habilitado, essa compilação paralela não acontece, tá? Então, para uso acadêmico aí demora um pouco mais para compilar porque a compilação paralela não está habilitada, ok? Então ele está fazendo aqui o filter, tá? E agora o assembler, né? Isso significa que todos os arquivos VHDL foram compilados corretamente. Ele vai fazer análise de tempo aqui e já vai gerar, né, o bitstream aí, significando que a compilação foi feita com sucesso, tá? Agora nós vamos, como vocês podem ver aqui, né, apareceu o Gates2Top e o Gates4 do tipo U1 aqui, tá? Isso significa que deu tudo certo. Agora nós vamos mostrar isso aqui na placa, tá? Bom, então inicialmente aqui eu vou ligar minha placa, certo? Vou vir aqui no Program Device, clicar com o botão direito do mouse, Open. Veja que aqui já está certo o USB Blaster, né? Se não tiver, você pode vir aqui no Hardware Setup, setar aqui o USB Blaster, tá? Mas aqui é só você clicar aqui no seu arquivo, né? Gates2Top.soft e apertar o Start aqui que ele vai programar a sua placa, tá? Então, vamos à análise aí, né? Vamos clicar aqui no Gates4, tá? E olhar as entradas aí, tá? Então, a primeira saída aí que você tem é um AND, né? Esse AND está ligado no LED 3, né? Se você olhar aqui Gates2Top, né? O AND está ligado no terceiro LED, que é o LED 2, né? O LED 2 é esse LED aqui. Então ele só vai ficar em 1 se todo mundo tiver em 1, né? Vou colocar todo mundo em 0 aqui. Agora eu vou colocar todo mundo em 1.
você vai ver que ele vai acender, né? O LED 2 aqui, ok? Vamos ver a outra saída, né? A outra saída é a saída OR, né? Como vocês podem ver aqui. Basta que um LED esteja em 1 para que a saída fique em 1, né? Então basta que um LED esteja em 1 aqui, né? Qualquer um dos LEDs esteja em 1, ou mais que um LED esteja em 1, para que o LED 1 aqui fique em 1, tá? Certo? E a última saída aí é o LED 0, né? LED 0 não, o LED 0, tá? Que é o SHOR, tá? E o último gate aí é o XNOR, né? Como vocês podem ver aqui, certo? Então aí depende da combinação. Se você tiver um número par, ele vai ficar aceso, né? Então 0 é um número par. Se tiver um número ímpar, ele vai ficar apagado. Então aqui 1 é ímpar, né? 2 é par, ele fica aceso. 3 é ímpar, ele fica apagado. 4 é par, ele fica aceso, tá? Então essa foi a demonstração aí para vocês, tá? Vamos agora continuar a nossa aula. Vamos falar agora de comparadores, né? Os comparadores podem comparar números quanto à igualdade, quanto à magnitude ou quanto a ambos. A comparação, né, geralmente ela é feita dentro da ULA, tá? Você tem uma unidade de comparação dentro da ULA, mas ela também pode ser feita externamente à ULA, tá? Ou em paralelo com a ULA, né? Então, geralmente a comparação modifica, né, no final de uma instrução, os flip-flops da palavra de status da ULA, né? E esses flags, né, esses flags da palavra de status são utilizados subsequentemente para que a unidade de controle decida se uma instrução de salto condicional irá ou não acontecer, tá? Então, o Neander utiliza as comparações de igualdade e de magnitude separadamente, né? Então, a comparação de igualdade pode modificar o flag de 0, né? Então, se a saída da ULA for 0, né, o flag de Z vai valer 1, tá? Porque o resultado da operação da ULA deu 0. E se o resultado da operação da ULA, que pode ser uma adição em complemento de 2, por exemplo, der negativo, o flag de N vai ser ativado. O flag de N é simplesmente o bit mais significativo da saída da ULA, tá? Como vocês podem ver aqui na figura, o flag de N é simplesmente o bit mais significativo da ULA, né? Então não é necessário nenhum circuito especial pro flag N aqui, ok? Para explicar para vocês o comparador de igualdade, eu vou usar um software aqui chamado DigitalWorks, tá? Que ele é um pequeno simulador de circuitos digitais aqui, que você não precisa instalar na sua máquina, basta você descompactá-lo no diretório, tá? E ele não tem toda a complicação que tem, por exemplo, um software como o Proteus, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar 4 chavinhas aqui, ó, tá? 4 chavinhas, tá? E vou colocar 4 portas XNOR, SHOR negado aqui, tá? Vou colocar uma porta SHOR negado aqui, uma aqui, 2 portas, né? 2 portas só. Porque eu tenho 4 chavinhas, eu vou ter as 4 entradas aqui. Então, uma porta END aqui, tá? E eu vou colocar um LED aqui, tá? Na saída. Aí eu vou vir aqui nessa ferramenta aqui que permite a mim fazer ligações, tá? E vou fazer as ligações aqui. Bom, feitas essas ligações, eu vou ligar essas chavinhas no VCC, tá? Então, eu vou criar um VCC aqui, vou ligar as chavinhas no VCC. Você não precisa ligá-las no terra, tá? Porque você não precisa de resistor aqui de pull up ou pull down, tá? Basta você clicar aqui e conectar que já está tudo certo, tá? E aqui eu vou dar um play para iniciar a simulação, tá? Veja que aqui é o seguinte, né? Aqui são as entradas A0 e B0, tá? Eu vou colocar um rótulo aqui para vocês verem isso daí melhor, tá? Muito bem, então você vê o seguinte, ó, o sinal que está em 1 ele representa como uma linha cheia, o sinal que está em 0 ele representa como uma linha cinza, tá?
Então, o que está acontecendo aqui? Aqui está entrando A0 e B0, né? Então, eu tenho palavras de 2 bits. A primeira palavra de 2 bits é A0, A1. A segunda palavra de 2 bits é B0, B1, tá? Então, esse circuito aqui vai ser o mesmo que nós vamos implementar em VHDL, tá? Mas aqui é só para vocês entenderem o funcionamento. Então, eu tenho A0 e B0, os dois estão em 0. Fazendo o XOR de 0 com 0, né? Fazendo o XOR de 0 com 0, o meu resultado é 0. Inverte o resultado aqui, né? Dá 1. Então, aqui entra 1. Aqui é a mesma coisa. Vai entrar 1 aqui, então o LED vai acender, tá? Por quê? Porque as palavras são iguais, né? Se eu colocar, né? Vir aqui com a mãozinha aqui, colocar o A0 aqui em 1, tá? As palavras são diferentes, o LED não acende. Mas se eu tornar as palavras iguais de novo, o LED acende. Porque, ó, 1 ou exclusivo 1 dá 0, inverte dá 1, né? Mesma coisa aqui, ó. 1 ou exclusivo 1, né, dá 1. 1 ou exclusivo 1 dá 0, desculpa. 1 ou exclusivo 1 dá 0, inverte dá 1. Então fica 1 ou 1, 0, né? Então, resumo, né? Tem que ter as palavras iguais aí para o meu LED acender, ok? Se as palavras forem diferentes, né, o LED não acende, tá ok? Então isso daqui é um comparador de igualdade. Agora nós vamos ver como é que esse circuito vai ser implementado em VHDL. Bom, para implementar nossa entidade comparadora em VHDL, nós vamos precisar de sinais, tá? O que são sinais? Sinais são fios, tá? Esses fios podem ligar duas portas lógicas, ou você pode ter, por exemplo, um vetor de fios ligando duas entidades, tá? Então, não importa se é um bit ou se são muitos bits, quando você está ligando internamente dois componentes de uma mesma arquitetura aí, tá? Você vai usar o sinal, tá? Existe um conceito semelhante em Verilog, tá? O sinal em Verilog é chamado de wire, tá? Wire de fio, tá? Então, em Verilog ele chama fio mesmo, tá? Em VHDL ele chama sinal, né? E como é que você declara o sinal? O sinal você declara, né, depois da palavra is na arquitetura. Então, depois da palavra is na arquitetura, você tem o sinal, o nome do sinal e o tipo do sinal, tá? Então, sinal, EQ1, EQ2, tá? Então, os sinais aqui a gente chamou de EQ1 e EQ2. Esses sinais vão ligar essa porta XNOR aqui, né, XOR negado aqui, nessa porta END, tá? Aqui é a mesma coisa, tá ok? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a arquitetura por partes, né? Primeiro você vai fazer XOR de A1 com B1 e vai negar e vai atribuir a EQ1. EQ1 é o sinal, tá? Mesma coisa aqui para EQ2 e EQ vai ser EQ2 AND EQ1. Então aqui você usou um sinal para fazer a conexão aí, tá ok? Bom, então aqui eu projetei uma Top Level Entity para nossa entidade Equality Detector 2 aqui, né? Essa entidade Top Level aqui vocês não vão encontrar no livro ou nos livros aí que eu deixei na descrição aí para vocês baixarem, tá? Porque eu mesmo criei essa entidade aqui, tá? Então, basicamente, eu vou utilizar 4 chaves aqui, né? Então, o switch aqui é um vetor standard logic aqui, 3 down to 0, tá? E eu vou utilizar um único LED aqui, como saída, tá? Então, LED não é um vetor, LED é um único bit, tá? Que vai ser mapeado num LED de saída aí, tá? Aqui eu vou ter o component Equality Detector 2, tá? Que eu vou usar aqui no na minha arquitetura da entidade aqui, né? E aqui eu vou fazer, ele vai chamar o 1, né? Eu vou fazer o port map aqui. Nota o seguinte, em VHDL você pode fazer essa construção aqui, tá? Por exemplo, você pode falar que A está conectado na switch, né? De 1 até 0, né? 1 down to 0 aqui, tá? E o B está conectado na switch 3 down to 2, down to 2 aqui, né? E o EQ tá ligado no LED, tá? Então, em VHDL você pode fazer isso, tá? É bastante interessante esse tipo de construção aí quando você estiver construindo circuitos mais complexos, ok? Agora nós vamos simular e implementar esse detector de igualdade aí em VHDL utilizando o Quartus 2 da Altera, ok? Então aqui eu já criei o projeto, tá? Equality Detector 2 Top, tá? Aqui é o outro arquivo do projeto, tá? Já compilei.
E já fiz a atribuição dos pinos aqui usando o Pin Planner, tá? Uma coisa interessante nos FPGAs da Altera, tá? No software da Altera, é que esses nomes aqui eles são livres, tá? Você pode dar o nome que você quiser, né? Eu chamei de LD, mas eu poderia ter chamado de qualquer outra coisa. Eu chamei de chave, mas eu poderia ter chamado de chave A ou chave B aqui, qualquer nome, tá? Nos FPGAs das Xilinx já não é possível fazer isso, porque você tem um arquivo de configuração que é o UCF, User Configuration File, onde esses nomes são fixos, tá? Então essa é uma desvantagem aí dos FPGAs aí das Xilinx em relação aos FPGAs da Altera, tá? Então vou fechar aqui o Pin Planner, vou compilar novamente, tá? E vamos simular e implementar esse detector de igualdade aí, ok? Bom, eu vou vir aqui agora, né? No New File aqui, né? New University Program, Vector Waveform, tá? Vou clicar com o botão direito aqui, Insert Node or Bus, tá? Então eu vou clicar aqui Switch, tá? Switch vai ser Input, tá? Ok? Dá OK aqui. Então veja que ele já colocou switch 0, 1, 2 e 3 aqui. Ok? Aqui eu posso clicar direto no contador binário aqui, tá? Colocar o start value aqui, increment by 1, tá? E posso deixar 10 nanosegundos aqui, tá tudo certo, dou OK, tá? 10 nanosegundos ficou meio difícil de ver aqui, né? Veja que ele está com um valor aqui já preenchido, porque eu tinha colocado antes, mas eu achei que esse valor aqui ficou muito espaçado, né? O que eu faço para ajustar esse valor? Eu clico aqui no contador novamente e coloco um intervalo aqui de 40 nanosegundos aqui, ok? Então aqui ele ficou melhor, tá? Vou clicar aqui novamente, Insert Node or Bus, tá? LD aqui, que vai ser a minha saída, tá? Vou dar OK. Só que eu tenho que mudar aqui para saída, tá? Então aqui eu vou colocar Output, tá? Vou dar OK, tá? Veja que está indefinido, né? E agora eu posso, né, começar a minha simulação aí, tá? Vou dar um play aqui, ou vou vir aqui no file aqui, tá? Não, aqui no Simulation, tá? Run Functional Simulation, tá? Ele diz que foi modificado, se eu quero salvar, sim, tá? Eu vou salvar aqui no exemplo 3, tá? Como eqdet, tá? Dou ESC aqui, dou salvar aqui, ele vai salvar como Vector Waveform. E aí ele vai startar aí para mim a simulação, ok? A simulação script TK, tá? E vai gerar aí para mim os valores aí no LED, tá? Na saída LED. Bom, aqui nós temos o resultado da nossa simulação, né? Veja, né, que a simulação, o resultado do LED ele só dá 1, né? Quando os dois dígitos aqui, ó, né, eles são iguais, né? Então aqui, ó, 0000 é igual, né? 0001 é diferente, então já dá 0, tá? 0010 dá 0, 0011 dá 0, né? 0101 dá 1 aqui, ok? Vamos continuar aqui, ó. 1010 dá 1, certo? E assim sucessivamente, né? Aqui é 111 e aqui é 0000, então aqui dá 1 e aqui dá 1, ok? Então essa foi a nossa simulação, vamos agora implementar esse circuito aqui na nossa placa Altera D280. Bom, inicialmente então eu vou ligar minha placa, ok? Vou vir aqui no Program Device, como antes,
tá? Clicar com o botão direito do mouse, Open. Aqui já está tudo certo, clico no meu arquivo aqui e dou Start, tá? Bom, veja que aqui todas as chaves estão em 1, então o meu LED está aceso, tá? Se eu colocar essa chave em 0 e essa em 0, o LED volta a acender, porque os dois valores são iguais. Se eu colocar essa em 0, o LED apaga, né? Porque os valores são diferentes. Mas se eu colocar essa daqui em 0, ele volta a acender, né? Então você pode colocar quaisquer valores aqui, né? Que você tem um resultado satisfatório aí, ok? Então essa foi a nossa demonstração aí do funcionamento do detector de igualdade. Como é que eu faço, professor, se eu quiser um detector de igualdade aí com 3 bits, né? Você poderia criar um terceiro sinal aqui, né? Signal EQ3 do tipo STD Logic, ok? Aí você faria aqui, né? EQ3 recebe NOT, né? B2 SHOR A2, por exemplo. Lógico que você colocaria ali em cima, né? Para ficar ordenado aqui. E aqui você faria um AND, tá? AND EQ3 aqui, tá? Lógico que você faria uma ordenação aqui, tá? Mas essa é a ideia se você quiser um detector de igualdade aí com mais bits, tá ok? Vamos falar agora do multiplexador. O multiplexador ele é um circuito que ele possui 2 elevado a n entradas, n bits de seleção. Esses n bits de seleção eles vão selecionar uma dessas 2 elevado a n entradas e vai jogar essa entrada na saída. Tá? Veja que eu não falei aqui do número de bits que tem as entradas, nem do número de bits que tem a saída. Tá? Mas as entradas e as saídas elas têm que ter o mesmo número de bits. Tá? Então, se cada uma das entradas tem 1 bit, a sua saída tem 1 bit. Se cada uma das suas entradas tem 8 bits, a sua saída tem 8 bits. Tá? Então, as entradas e a saída elas possuem o mesmo número de bits. Agora, vamos pensar no multiplexador mais simples, né? Um multiplexador que ele tem 2 entradas de 1 bit e uma saída de 1 bit. Né? Você pode fazer, é lógico que ele vai ter 1 bit de seleção para selecionar uma das 2 entradas, né? Porque 2 elevado a 1 é 2, então n vale 1. Então ele tem uma seleção só. Tá? Então, se você tem um circuito desse e você faz n cópias desse circuito, você tem um multiplexador com m bits para cada entrada, tá? M bits para cada entrada e m bits para a saída. Tá? Vamos entender melhor isso daí, começando de um exemplo simples aqui. Tá? Aqui eu tenho um multiplexador com 2 entradas de 1 bit. Né? Então, a notação que o autor está usando aqui, aqui é o número de bits do multiplexador. Tá? E aqui é o número de entradas. Então, multiplexador 2 por 1, 2 entradas de 1 bit. Então, tem as entradas A e B aqui, de 1 bit, e tem 1 bit de seleção S. Tá? Como é que funciona isso daqui? Bom, se S é igual a 0, tá? Se S é igual a 0, quem é copiado para a saída Y é A. Então, ó, você vê aqui que A, né, é copiado para a saída Y aqui, ó. Certo? Se S for igual a 1, tá? Se S for igual a 1, é B, né? É B que é copiado para a saída aqui. Ok? Então, B é copiado para a saída. Então, aqui você tem uma tabela verdade. Eu tenho uma videoaula, tá? Sobre multiplexador na playlist de Lógica Digital. Você pode ir lá e assistir, tá? Se você não estiver familiarizado aí com multiplexador. Bom, agora o que você vai fazer? Você vai considerar aqui que y é uma função de 3 variáveis, S, A, B e C, tá? E vai fazer um mapa de Carnot aí, vai minimizar esse mapa de Carnot, né? Vai fazer a minimização da função y aí, utilizando o mapa de Carnot, e você vai chegar nessa expressão aqui para y, tá? Bom, aquela expressão lógica que eu mostrei para vocês vai gerar esse circuito aqui que eu desenhei aqui no DigitalWorks para vocês entenderem o funcionamento, tá? Então eu tenho aqui A0 e B0, tá? E eu tenho 2 chaves aqui, eu tenho LEDs indicadores aqui, cuja função é apenas indicar os valores das entradas A0 e B0, e eu tenho uma chave seletora aqui que vai ser o S, tá?
Então eu vou dar um play aqui, tá? E a chave seletora está em 0, tá? Então essa porta aqui está recebendo o valor 1, mas a entrada dela é 0, né? Se eu mudar a entrada para 1, tá? Utilizando a mãozinha aqui, o LED vai acender, tá? Então veja que o LED na saída aí acende e apaga aqui conforme eu mexo essa chave aqui, tá? Se eu mexer essa chave aqui, isso não vai ter impacto no LED de saída, ok? O LED de saída só vai mudar se eu mexer essa chave aqui, tá? Agora, se eu colocar a seleção aqui em 1, tá? Vai ser esse LED aqui, né? Que vai ser copiado aí para a saída, ok? Então, aqui nós temos o código VHDL para essa entidade, tá? Estamos usando dois sinais aqui, a Out e Bout, tá? E um terceiro sinal aqui, NOT S, que é a saída da porta NOT, tá? Então, esses sinais aqui estão declarados aqui depois do corpo da arquitetura, né? Então, primeiro a Out recebe NOT S AND A, né? NOT S é o S negado, tá? O Bout vai receber S AND B, né? Então, Bout aqui, Bout é esse sinal aqui, né? Vai receber S AND B, tá? E o NOT S NOT S vai receber NOT S, tá? E o Y vai ser Bout or Out. Então, o Y aqui é Bout or Out, tá? Bastante simples, ok? Muito bem, e se eu quiser um multiplexador cujas entradas A e B tenham 4 bits, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar aquele primeiro circuito meu 4 vezes, tá? Então, eu tenho que fazer 4 cópias. Aqui M é igual a 4, vou fazer 4 cópias do meu circuito, tá? E a entrada A vai ser a 0, A1, A2 e A3. A entrada B vai ser B0, B1, B2, B3. Cada uma dessas entradas vão estar ligadas no circuito aqui correspondente, ok? Então veja que eu simplesmente fiz uma cópia aqui, fiz 4 cópias aqui do circuito, tá? Então o que eu vou fazer, né? Vou deixar a chave de seletor em 0, né? Então veja que aqui, ó, essa porta aqui está recebendo 1, essa recebe 1, essa recebe 1, essa recebe 1, tá? Então os valores aqui, né, quando a porta recebe 1, são os valores de B. Então se eu alterar B aqui, eu vou ter alteração na saída. Veja que eu alterei B aqui, eu tive alteração na saída, né? Aqui também. Aqui também, certo? Se eu alterar A, não acontece nada na saída, tá? Não altero a saída o A aqui, certo? Esse LED aqui é simplesmente um LED indicador, tá? Beleza. E se eu mudar a chave aqui? Bom, se eu mudar a chave, eu vou jogar para sair do valor de A, né? Então, por exemplo, se eu mexer A aqui, tá? Eu jogo A para sair daqui, tá certo? Bom, então vamos ver agora como que isso daqui é feito em VHDL, né? Bom, então o que eu falei no início da explicação? Se as entradas e a saída, veja que a saída é singular, porque é uma só, tá? Então, se as entradas e a saída possuírem um bit, um circuito multiplexador para entradas e saída de M bits, M aqui no caso é 4, tá? Pode ser obtido a partir de M cópias, ou seja, 4 cópias do circuito com um bit, que foi o que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Então, eu vou precisar 4 cópias do circuito com essa descrição anterior aqui, certo? Ou seja, 4 cópias desse circuito. Essas 4 cópias vão ser 4 componentes, o 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Então, o A3 e o B3 eu vou ligar numa cópia, o A2 e o B2 eu vou ligar na outra cópia, o A1 e o B1 na cópia o 3 aqui, o A0 e o B0 na cópia o 4 aqui, e o S, tá? Ele é comum para todo mundo aqui, o S é a seleção, tá? Veja que isso é o que a gente tem representado aqui, né? A mesma seleção aqui está servindo para todos os circuitos, tá? Só que isso daqui está desperdiçando, tá? Pelo menos 3 gates aqui NOT, né? Como assim, professor? Eu vou abrir outro circuito aqui e mostrar isso para vocês, tá? Então veja aqui, ó, qual que é a diferença desses dois circuitos aqui, né? Esse circuito aqui, ele tem 4 portas NOTs, esse daqui tem apenas uma porta NOT, né? Mas veja o seguinte, o que eu preciso para selecionar A ou selecionar B?
é o valor de S e o valor de NOT S, né? Essa é essa chavinha aqui, tá? Então, se eu já tenho o valor de S e o valor de NOT S, eu não preciso fazer isso múltiplas vezes, né? Então, eu posso economizar 3 gates aqui se eu usar apenas um gate aqui, tá? E o funcionamento é idêntico, né? Vocês podem ver, por exemplo, eu vou mudar aqui o valor de B, tá? Se eu mudar aqui, vai acontecer a mesma coisa, né? Ó, olha só. Certo? Vou trocar minha chave aqui, tá? Vou trocar minha chave aqui também, ok? Vou mudar o valor de A aqui, né? Vou mudar o valor de A aqui também. Então, vocês veem que o circuito é equivalente, tá? Mas a gente está componentizando em VHDL, nós não iremos nos preocupar com isso, tá? Quando nós vamos falar sobre circuitos sequenciais em VHDL, sobre comandos sequenciais, a gente vai ver que o VHDL faz uma otimização dos circuitos para a gente, tá? Mas por enquanto vamos continuar com aquela descrição nossa. Então veja, né, que no caso da figura, as entradas e saídas do multiplexador que projetamos anteriormente possuem apenas 1 bit. Se quisermos um multiplexador de 4 bits, teremos que fazer 4 cópias do circuito multiplexador com 1 bit e conectá-las adequadamente às entradas de 4 bits e saídas de 4 bits. A gente tem uma saída Y aqui que tem 4 bits, tá? Então aqui eu tenho a descrição em VHDL, né? Essa descrição ela vai usar um componente do tipo MUX21, tá? E aqui eu vou criar os 3 componentes, tá? O 1, o 2 e o 3, tá? E fazer os respectivos ports maps aqui, tá? Então eu vou ter esse circuito aqui. Vou criar também uma entidade top level, tá? E essa entidade aqui vocês devem notar alguma coisa estranha aqui. Por exemplo, o botão, ele é Standard Logic Vector 0 down to 0, né? Por que isso, professor? Porque esse código aqui, ele veio da Xilinx, né? E como eu disse para vocês agora há pouco, em FPGAs da Xilinx você tem o arquivo UCF, User Configuration File, onde você dá nome para os elementos que estão conectados ao FPGA, tá? E esses nomes eles têm que ser iguais nesse arquivo de configuração e no VHDL. E nesse arquivo de configuração para a Xilinx, button era um vetor. Então aqui ele tem que ser representado também com um vetor. Ele é um vetor de um elemento só, mas ele é um vetor, tá? Isso não deve dar problema na compilação, se der a gente troca, tá? Não tem problema nenhum, tá? E aqui a gente vai fazer os parts maps, né? Então o A ele vai ser mapeado aqui para as chaves mais à esquerda, tá? Para as 4 chaves aqui mais à esquerda, tá? Na minha placa D280, né? O B vai ser mapeado para as minhas chaves mais à direita, tá? Eu vou usar um botão aí para selecionar A ou selecionar B, né? Então o botão solto é 0, o botão apertado é 1, tá? E a saída, vou jogar nos LEDs, são 4 LEDs, LED aqui é um vetor de saída, o Y é um vetor de saída, tá? E Y está mapeado em LED, tá? Então agora nós vamos criar o projeto aí no Quartus 2, tá? Vamos compilar o projeto e vamos implementá-lo na nossa placa. Bem, vou iniciar aqui o meu Quartus 2. New Project Wizard. Selecionar meu diretório de trabalho aqui. Exemplo 4. Vou dar o nome para o meu projeto aqui, MUX24 Top. Tem que ser o mesmo nome, né? Como eu falei para vocês, né? Adicionar arquivos aqui. Ok. Abrir. Next. Escolher o FPGA da família. O resto dos passos aí vocês já sabem, tá? Vou agora compilar. A compilação não deve dar erro, tá? Porque o VHDL é padrão.
Compilação com sucesso, tá? Apareceu aqui, ó, MUX24 top, MUX24 one aqui, tá? E MUX24 aqui .vhd. Temos 3 arquivos, ok? Vou agora atribuir os pinos no Pin Planner, tá? E nós vamos executar isso aqui na placa. Então aqui, depois de nós termos feito as atribuições dos pinos, nós vamos fechar o Pin Planner e vamos compilar novamente, ok? Bom, então agora vamos implementar o multiplexador na nossa placa D280. Inicialmente eu vou ligar a minha placa, vou vir aqui no Program Device, clicar com o botão direito, Open. Veja que aqui já está aparecendo o USB Blaster USB 0. Vou clicar no meu arquivo e dar um Start. Então a placa vai ser programada, ok? Então agora, né, vocês veem que o botão em 0 está selecionando a entrada A, né? Então se nós mexermos aqui na entrada A, os LEDs vão se acender. A entrada A tem 4 bits. Veja que mexendo na entrada B, né, eu não altero em nada aqui a entrada A, né? A entrada B aqui não está alterando a entrada A, ok? E se eu apertar o botão aqui, eu seleciono a entrada B, que nesse caso aqui está com esse valor aqui, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um padrão alternado aí nos bits, ok? Então na entrada A eu vou colocar 0, 1. Então aqui na entrada A, né? 0, 1, 0, 1. Então essa é a entrada A. Na entrada B, né? Eu vou colocar 1, 0, 1, 0, 1, 0, ok? Então quando eu apertar o meu botão aqui, eu vou ter um revezamento dos bits aqui, ok? Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para falar do comando process e dos comandos sequenciais aí, comando if, comando case, nas próximas aulas aí. Vou também implementar um multiplexador aí usando esses comandos na próxima aula, ok? Então até mais e bons estudos!